Bem-vindos ao Tudo E-Commerce. Bem-vindos a mais um e-commerce à quarta, esta semana neste ambiente incrível, não é? Quer dizer, patrocinado pela Ana Félix e pela PBP, já falaremos sobre isso, mas sem dúvida que estamos num ambiente bastante diferente, para termos uma conversa informal, como costumamos ter com os nossos convidados, desta vez vamos falar sobre conteúdos, porque é um tópico muito importante e nós vemos que os nossos anúncios só funcionam com conteúdos, a nossa estratégia online só pode ser implementada com os melhores conteúdos, então vamos falar com uma especialista em conteúdos, que é a Ana. Então, eu conheço a Ana já há bastante tempo, não é, Ana? É verdade, eu acho que 15 anos. 15 anos, talvez, 15 anos, é verdade, 15 anos. é verdade. A Ana já foi minha chefe. Uau, Já foi minha uau, chefe. isso assim dito, É verdade? até parece realmente muito importante. Mas Numa sim, outra vida. Eu acho que teve o seu momento e foi muito interessante nas nossas vidas, sem dúvida. Sim, foi importante. Acho que é sempre Sim. agregador, não é? Sim, Pronto, sim. Vamos chamar Sim. assim. Eu acho que nós temos várias vidas dentro de uma vida. Nós não Também vivemos acho. só uma, não é? Também Vivemos acho. várias, com Também várias acho. experiências que nos vão agregando até o momento em que nós estamos. Sem dúvida. É o tal efeito composto, não é? Sem Que muitas dúvida, vezes vamos falando, sem não é? dúvida, é muito, aí está, é muito agregador, torna-nos mais experientes. Exatamente, Não é? A exatamente. beleza da idade também tem isso, portanto, de agregar essa experiência. Sim. Sim. Então, vamos aqui falar sobre a PBP e Sim, sobre a vossa vamos. experiência, Obrigada. sobre conteúdos e porquê. Primeiro, é verdade que se calhar muita gente não vos conhece no mercado, mas vocês têm imensos conteúdos no digital, de imensas marcas. É verdade. Vamos falar sobre elas. Sim, Uma sim. delas é a Chaeco. Uma delas é a Chaeco. Eu sou muito grata ao vosso trabalho, mas também acho que é importante falarmos que nós não podemos só querer vender, não é? Nós temos que ter o conteúdo certo para a pessoa certa no momento certo. E a Chaeco já foi assim construída, não é? E o background, nós as duas já trabalhamos juntas em projetos muito diferentes, mas o background de nós as duas levou-nos um bocadinho a este caminho de perceber que é o conteúdo que vende, não é? É aquilo que nós usamos no nosso dia-a-dia. Sim. Então, em primeiro lugar, gostava que apresentasses-te a ti, à PBP, e vamos falando aqui um bocadinho sobre a importância dos conteúdos. Eu vou-te colocando algumas questões e vamos conversando. Sim. Bem, então eu sou Ana Félix, como tu própria já apresentaste, eu sou a fundadora da PBP, mas é muito importante dizer, como sempre, não é para de todo ficar bonito na câmara, o trabalho desta empresa é um trabalho de equipa. Não existe propriamente uma fundadora, uma chefe, existe um núcleo de pessoas que de facto contribuem com o seu valor e com o seu conhecimento em áreas que efetivamente nos permitem ser especialistas na produção de conteúdos. Como tu disseste, nós de facto não somos propriamente uma empresa muito conhecida no mercado, não somos a produtora, como existem de facto empresas muitíssimo conhecidas e com muito mérito, ok? O nosso trabalho começa efetivamente por percebermos, nós começámos há 10 anos atrás, fazemos 10 anos este ano, portanto eu acho que é um marco importante para uma empresa e para o nosso percurso. Nós, de facto, começamos há 10 anos atrás como uma agência de comunicação, em que trabalhávamos branding, em que, de facto, o núcleo duro da empresa era mais pequeno, o número de colaboradores era mais pequeno, e, portanto, nós estávamos na estratégia do marketing e da comunicação e no desenvolvimento de design gráfico. Na verdade, o que nós começamos a perceber, e muito vocacionado para um determinado setor, que é o setor textilar, que é um setor produtivo e, portanto, vem-nos mostrar que a necessidade da produção de conteúdo não é só para as marcas que existem para o B2C. Estamos a falar também de empresas que hoje são nossas clientes, que já são desde então, mas que vieram para o nosso portfólio em 2023, da área produtiva e que percebem que o B2B também precisa de conteúdos, obviamente alinhados, tal e qual como tu me estavas a comentar, num determinado momento, numa determinada época, para um determinado target, e portanto isto faz toda a diferença. Portanto, nós quando criamos conteúdos e quando nos percebemos que de facto o que as empresas, a maior falha que tinham, sem dúvida, era o branding, era a apresentação das suas marcas, era uma boa assinatura de e-mail, uma boa newsletter, uma boa imagem, mas o conteúdo faltava. Claro. E portanto, nós tínhamos maioritariamente neste percurso, e podemos dizer, não sei se tu me vais ajudar nisto, que com o confinamento, com o shutdown, nós precisámos de produzir muitos conteúdos. Claro. Nós nunca paramos.
Nós estivemos sempre em bolha dentro do estúdio, que é obrigada por falar sobre ele. É de facto um espaço que nos representa e este é o espaço que nós acreditamos que mais nos representa, porque de facto tem aqui tudo o que é necessário para a equipa, o cérebro, as pessoas que idealizam conteúdos, que analisam tendências, que estão ligadas à área da arquitetura dos interiores, artistas plásticos, que de facto este trabalho faz com que nós percebamos a determinado momento e consigamos estar dentro da estratégia dos clientes. Ou seja, nós não somos a empresa que clica no botão. Exato, é uma equipa multidisciplinar, que Sim, era aí que eu queria sim, chegar. sim. E isso faz uma diferença enorme na produção de conteúdos, não é? Porque a maior parte das pessoas acha que produzir o conteúdo é um fotógrafo, chega lá e clica. Chega lá e clica. E eu já estive em produções convosco, por causa da Chaeco e até de outros clientes. E aquilo que nós vemos é que é uma equipa multidisciplinar, sim, não é? Sim, sim. Porque, na verdade, e eu dou um exemplo muito prático, que seja qual objeto for, seja que ambiente for, nós quando preparamos alguma coisa, como é o que está aqui a acontecer, estamos a filmar, ok? Se nós estivermos a fotografar, a perspectiva não é a mesma. Claro. A posição dos objetos, a cor do objeto, o estudo da luz. Portanto, nós quando somos nomeadamente convidados para fazer um catálogo, posso mencionar marcas? Sim. Pronto, clientes nossos, por favor. como é o caso do Gato Preto, Sim. que é uma empresa muito competente, com visuals muito competentes, mas quando falamos de produção fotográfica de um determinado ambiente, nós começamos por plantas do espaço. Qual é o local onde vamos fotografar? Este é desde logo o primeiro objetivo, a primeira preocupação. Portanto, quais são as áreas disponíveis, qual é a tipologia de luz e depois que tipos de objetos, obviamente dentro da estratégia comercial de venda do cliente, criarmos os ambientes. Que ambientes são esses? Eu remeti ali um bocadinho para o painel que temos ali, além de ficar muito bonito aqui no espaço, no ambiente, faz aqui um match com as nossas cores, não é? Até parece que combinámos e tal os looks, e que tentam ser harmonioso, mas mostra que de facto há um estudo e esse estudo não passa só pelo mercado onde o cliente se insere, porque na verdade todos nós bebemos muita informação. Claro. Não é? E portanto, quando vamos trabalhar decoração, trabalhamos bem-estar, trabalhamos tipo de vida, trabalhamos perfil de consumo e portanto é essa a raiz do nosso trabalho. Portanto, desde a análise da tendência do mercado, o perfil onde o cliente se insere, a estrutura do conteúdo, o que é que ele efetivamente precisa, para que plataforma, e porque estamos a falar de e-commerce, para que plataforma e quando vamos produzir o conteúdo. Por isso é que normalmente quando um primeiro cliente chega e me diz assim, quantas fotografias vamos tirar? A preocupação não é essa, a preocupação é a quantidade e a qualidade de conteúdo que eu consigo produzir num dia. Porque na verdade nós quando olhamos para um determinado produção que vamos criar, temos de pensar que é multi-channel. Claro. E, portanto, é que o cliente tem que ter esse conteúdo produzido à medida do seu, obviamente, do seu segmento, todas essas questões que falámos anteriormente, mas multi-channel. E, portanto, a PBP tem essa preocupação. Quando faz um determinado cenário, cria-o com as perspectivas necessárias para o cliente ter um banner, ter um Reels, ter, enfim, todos os formatos necessários para que possa divulgar a sua mensagem. E nós já tivemos esta discussão que é as dimensões, não é? Sim, nós achamos que uma imagem que sai bem ao baixo, em horizontal, que vai funcionar bem em quadrado e que vai funcionar bem ao alto, e isso não é verdade, não é? Há toda uma montagem de uma composição que tem que ser refeita quando temos essas dimensões, sim, não é? Isso é muito importante. Eu acho que... E depois há outra questão, que é, já nos aconteceu muitas vezes, o cliente pedir para receber em bruto a imagem. Sem estar tratada, sim. Em bruto, sem estar tratada e sem cropada, não é? Sem cropada, cortada às dimensões necessárias. E depois o cliente diz, mas eu não sei, eu não gosto desta imagem, eu acho que esta imagem, quando se lhe aplica o crop, porquê? Porque quando nós fazemos a fotografia, temos essa visão, por isso é que o trabalho com o cliente começa com mood boards, como por exemplo temos aqui, tipo, qual é a tipologia de sessão que vamos criar, com maquetas, como por exemplo ali no topo desta dashboard, temos ali, por exemplo, aqui, onde serão as imagens incluídas dentro de uma homepage de um cliente, e nós produzimos com essa visão. Portanto, se a imagem chega em bruto, parece que ela está
Claro. E por isso é que nós apresentamos sempre Sim. o trabalho com E, coaching. e em relação à estratégia do cliente, eu sei que vocês também desenvolvem a estratégia com o cliente, Sim. mas às vezes eu vejo isto no digital como um todo, ainda ontem tinha uma conversa sobre isto com uma agência, que é, muitas vezes no e-commerce as pessoas chegam até nós a dizer eu tenho esta loja ou tenho este produto, eu quero vendê-lo e não pensam na sua estratégia, não é? O que é que achas sobre isto? Achas que é muito importante o cliente trazê-la, desenvolvê-la em conjunto? Eu presumo que também seja importante, mas quando o cliente não tem estratégia, como é que vocês conseguem implementar? Também é complicado, imagino eu. Não existe. Existe aqui um pergunta-resposta quase que, se calhar, aí está, depende muito do perfil do cliente. E por isso muitas vezes nos perguntam como é que nós trabalhamos com clientes exatamente do mesmo segmento e a priori para os mesmos mercados. Exatamente por isso, porque o perfil do cliente, se ele não tiver uma estratégia, porque aí está, também a estratégia tem que ser traduzida numa estratégia para a produção de conteúdos. Claro. Porque tu tens já nos aconteceu, analisar grandes manuais de estratégia, que é a implementação no mercado daquele produto, mas falta-lhe a estratégia de produção de conteúdos. E, portanto, no fundo como é que eu traduzo isto numa linguagem visual para que o meu produto, o meu serviço seja melhor vendável? Porque, na verdade, eu tenho aqui uma estratégia redigida em documento que serve a missão e a visão, mas depois falta-lhe Claro. essa materialização, não é? exatamente, esse detalhar de que forma é que eu consigo produzir e mostrar essa estratégia. Portanto, é nessa fase, seja o cliente esteja muito bem escrito um plano estratégico muito bem definido, seja um cliente que a priori não a tem, e há aqui uma questão que é muito importante. Eu sempre digo eu acho que todas as iniciativas, todos os empresários merecem imenso valor. Mesmo aqueles que às vezes fazem coisas que nós consideramos que não está tão bem feito. E, portanto, eu acho que o nosso papel é enaltecer o que está feito e aportar valor. Claro. Portanto, quando aparentemente um cliente não tem uma estratégia, o nosso trabalho é prepará-la. Seja de uma forma absolutamente óbvia, seja de uma forma muito simulada, porque ele tem que aprovar por fases. Ele tem que estar... há uma questão que é muito importante. Nós, enquanto agência, não vamos para o dia da produção sem um trabalho muito preparado. Por isso é que, quando nos pedem um orçamento, nós não é o dia da produção, é o trabalho preparatório, Certo. é a produção e é a entrega dos conteúdos prontos para upload, prontos para a produção de um catálogo, prontos para Claro, isso implementar. também reduz muito tempo da equipa interna, porque um dos problemas que também, e eu gosto de falar dos problemas porque realmente a maior parte das pessoas que começam um projeto de e-commerce começa porque tem um prazer qualquer por uma por um marca. produto, já vende aquilo noutros canais, pronto, ok, muito bem, mas não tem noção real do trabalho que vai dar colocar conteúdos numa loja online. Sim. Gerir redes sociais, fazer newsletters. E sem conteúdo isto não acontece. E então, se o conteúdo já estiver minimamente preparado e cortado e dimensionado, é muito mais fácil para qualquer pessoa internamente fazer essa gestão, claro, não é? claro. Se vão partir do zero, e também ainda ontem falava com uma pessoa de uma agência que me disse, os meus projetos de e-commerce muitas vezes param num determinado ponto. Pois. E o ponto que para é o ponto dos conteúdos. Pois. E ela própria estava a dizer, em termos até gestão financeira, para mim é complicado, porque entram muitos projetos ao mesmo tempo, mas param todos no mesmo sítio. E depois eu tenho a equipa parada e depois também não tenho entrada de capital, porque é nos conteúdos. E ninguém tem a real noção da necessidade que uma loja online tem de conteúdos, porque é a imagem estática, não é aquela imagem fundo branco, porque é preciso ver o detalhe. O detalhe do produto, Depois- até essa dá imenso trabalho, não é? Existe Com os layers, com tudo. Sim, vamos falar de uma imagem como essa. Sim. É óbvio que, enfim, com esta questão toda dos telemóveis e termos telemóveis de última geração com câmaras maravilhosas, eu acho que, de facto, há trabalhos que se podem fazer muito bem feitos. Há uns anos atrás falaram-me, inclusive, um cliente que queria produzir tudo que fosse imagem de recorte. Existem umas mesas específicas com uma determinada escala, uma determinada dimensão, mas chegávamos ao ponto de ter cortado metade do produto porque a máquina não assume. O que é que eu quero dizer com isto? A nossa abordagem a um cliente, às vezes, eles estão à espera do lado bonito e do lado glamouroso da produção. E, na verdade, a grande abordagem é a estrutura. Como é que vamos produzir isto? Para ser rápido, eficaz, rentável, o investimento ser realmente reconhecido,
Porque para tu fotografares uma série de copos, um é preto, o outro é branco, o outro é transparente, o outro tem brilho, isto exige um plano. Porque se eu quiser fotografá-lo todos, imaginemos, temos uma série de 3 pretos, 3 brancos, um dourado. Eu não fotografo o branco, o preto, o dourado, tudo aleatoriamente. Claro. Não, eu tenho que ter um setup de estúdio que fotografa um determinado produto. E isto é que é realmente o ónus Pois, e o mais de ter uma equipa, desafiante. sim, de ter uma equipa preparada para isso. Por isso é que para nós, de facto, eu costumo dizer que os projetos não ficam sequer mornos. Quando se é definido com o cliente, nós somos muito rigorosos no serviço e no timeline e no cronograma. Porque, efetivamente, quando temos, eu acho que tens essa experiência, acho que podes partilhar isso com as pessoas, que é, quando de facto é marcada uma ação, ela acontece e o produto é produzido e é entregue ao cliente. Existe um timeline muito curto. Sim. Até porque é isso que nós precisamos, normalmente. Nós queremos que seja muito curto e muito rápido. muito rápido. Voltando então aqui à questão da produção de conteúdos e como é que ele acontece. Imagina que entras, já marcaste com o cliente, já tens o estudo todo feito, estudo de tendências, acordaram. Quanto tempo mais ou menos demora entre o momento em que tu trabalhas no estúdio, num espaço físico, seja o que for, e a entrega? Isso é uma questão importante. Antes de mais, deixa-me-te dizer que o nosso serviço, enquanto agência, é preparar a produção toda, desde quando nós preparamos a estratégia e digamos assim, o lifestyle das campanhas, vamos automaticamente, como te comentei há bocado relativamente ao cliente Gato Preto ou outro cliente qualquer, a Investwood está aí nesse board, nomeadamente, que é uma empresa de produção de MDF colorido, ou seja, estamos aqui a falar de realidades muito diferentes, correto? O que é que eu te quero dizer com isto? É que a PBP automaticamente propõe os locais onde fotografar. Portanto, nós não fotografamos só no estúdio, como é óbvio. Claro. Temos, nomeadamente, uma Casa das Peles, que também é outro segmento de mercado, em que temos que também recorrer a modelos e, portanto, fazemos o scouting de todo, da location, como nós lhe chamamos, da localização, onde é que vamos fotografar. Portanto, o que é que está alinhado em termos de setup, em termos de ambiente, com a proposta da campanha feita. Agora, relativamente a essa pergunta, não há o cronograma do cliente. Porque assim depende, se ele nos entregar, como foi o caso do projeto de Kinda, que nós fizemos 25 mil imagens, são alguns meses. Claro. Depende da disponibilidade do produto, depende do produto, chega sempre em simultâneo. A nossa preocupação é fazê-lo no melhor momento para o cliente. Eu já pedi a clientes para eles próprios refletirem sobre a produção da campanha, porque, como te disse há pouco, se for um cliente, por exemplo, da área do calçado, em que nós vamos fotografar várias tipologias, vale a pena refletir com o cliente por uma questão de investimento e de custos, se compensa começar uma produção fotográfica sem o produto todo. Claro. Porque isso vai ligar a máquina e desligar. Claro, ok? Claro. Portanto, o cronograma é o cronograma do cliente. A rapidez é a necessária para a produção de conteúdos. Agora, sempre que nos sentamos com o cliente, nós o que fazemos é automaticamente apresentar-lhe o cronograma. E, portanto, é o cronograma desde a estratégia até à produção de conteúdo, até à entrega do conteúdo. Conteúdo esse, como falámos há pouco, deve estar preparado para upload. Claro. Preparado para ser publicado, para ser testado? Imediatamente, em todos os formatos. Seja a plataforma do cliente, seja uma plataforma marketplace, seja o que for. Temos que estar preparados nós estamos preparados para entregar o conteúdo pronto. Por isso, muitas vezes, pedimos a ligação às áreas técnicas. Pois. Porque, de facto, eles percebem melhor, sei lá, a dimensão da imagem, porque também já nos aconteceu, as imagens serem feitas o upload, e como não houve da parte do marketing a preocupação de nos passar informação da parte técnica, as imagens não ficaram com a qualidade e o resize não foi tão automático assim. A imagem apresentava uma qualidade imensa quando foi entregue e, de repente, a compressão do site não permitiu uma boa qualidade. É verdade, que isso também às vezes acontece. Pronto, às vezes também acontece. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, é verdade, porque as lojas online não têm espaço ilimitado, não é? Nós pagamos o alojamento, pagamos o sítio onde colocamos a loja, mesmo que seja cloud, a cloud tem um espaço limitado e a maior parte das vezes as plataformas de e-commerce de alguma forma comprimem os conteúdos. Exatamente. Se eles não tiverem a dimensão certa para conseguir a navegabilidade que é esperado. Claro. E depois uma das coisas que acontecia muito no passado era, imagina que uma pessoa tem 1 GB de internet no telemóvel. Abre uma loja online e na homepage tem um vídeo que
tem 250 megas. Pronto, lá se foi mexe. um quarto da internet daquela pessoa para ver aquele vídeo. Exatamente. Não é? E então as pessoas também têm que ter isto em consideração. É preciso otimização, é preciso standardização também, Claro, não é? claro. E há aqui outra coisa que eu acho também é interessante, que é muitas vezes falamos, ok, nós precisamos efetivamente de muito conteúdo com qualidade, mas também às vezes podemos intercalar com conteúdos mais internos. Nós fazemos isto na Chaiaco e tu sabes, não é? Vamos fazendo as nossas coisas, Sim. construindo o nosso próprio conteúdo também, de acordo com a nossa linha gráfica e com a nossa linha de comunicação. Claro que sim, Porque claro que sim. todos os dias vídeos com a vossa qualidade também fica difícil. Também fica difícil. Bom, há uma questão que é muito importante. Os clientes têm que ser autónomos. Eu acho que nós só temos amor por alguém quando nós, de facto, temos a autonomia para sermos nós próprios, Sim, não é? sim, Pronto. sim, sim. E isto acontece nas nossas vidas e eu acho que nas empresas tem que ser assim. O que é que isto quer dizer? Nós também, enquanto serviço, e nós acompanhamos alguns projetos em conjunto, nós preparamos os estúdios do cliente. Pois. Nós, ao produzir um mood board, como por exemplo, já falámos, os que estão aqui, são inspirações. Portanto, ao partilharmos com o cliente, isto é uma transferência de conhecimento. Portanto, nós produzimos conteúdo orientado para aquele board e o cliente, connosco, fica habilitado também para internamente ir produzindo, e eu tenho a certeza, espero assim, que vocês tenham inspirado. Claro que sim. Na verdade, todos nós vamos ao Pinterest. Todos. Claro, claro. Não é o Pinterest e outras plataformas, certo? A questão está em como fazer, como realmente transformar aquela inspiração em algo que é a minha estratégia, o meu produto, o meu serviço, a minha plataforma, o que eu quero dizer. Conjugando isso com o trabalho interno, eu sou muito apologista que os clientes sejam autónomos. Claro que Porque sim. a necessidade de produção diária às vezes até nem é a produção, pode ser uma edição, pode ser pegar num Sim, conteúdo existente, sim. reeditá-lo, modificá-lo, não é? Partir aos pedaços. Uma das estratégias que eu gosto mais é, vamos produzir um vídeo como este. Longo, Certo. não é? Com vários ângulos, com pessoas entrevistadas num bom espaço e depois vamos partir em pedaços, Claro. não é? Vamos usar este conteúdo em vários canais diferentes, vamos expandir a nossa comunicação em vários canais diferentes e também editá-lo de forma diferente. Podemos por aqui pelo meio colocar imagens da Casa das Peles, imagens Claro da que sim, da Westwood, dos teus clientes, podemos colocar imagens da Chaiaco, portanto, não, um vídeo, um conteúdo bom não é limitado à primeira edição. De todo. Que eu acho que é isso que é o erro também, muitas Posso vezes. dizer que esta semana tive uma reunião com um cliente nosso que tem uma avença connosco, também é um formato que fazemos, e posso dizer que os clientes atualmente que têm avenças connosco foram clientes que já fizeram grandes produções anuais connosco, ou semestrais ou trimestrais, em que a abordagem da PBP foi dizer-lhes: atenção, vocês não estão a utilizar o conteúdo todo, estão a fazer um investimento que garantidamente não estão a sentir esse retorno. Porquê? Porque as equipas são ocupadas, porque na verdade lançam aquilo que já está, enfim, a miúdo na listagem, as primeiras imagens, e depois vão-se esquecendo daquele conteúdo que têm, porque vem um novo produto, porque vem uma nova promoção, porque vem um novo cliente, vem uma nova feira, e portanto a coisa fica perdida. Nós propusemos, e foi muito interessante os clientes aceitarem, o plano de avença. Porquê? Porque estamos continuamente com uma visão completamente on time daquilo que está a acontecer, daquilo que é necessário. Claro. Voltando ao que estavas a dizer, este cliente que curiosamente me apresentou um projeto, dizer que vou precisar de um vídeo institucional em que vamos apresentar produção, em que vamos apresentar o produto, as características técnicas, e eu disse-lhe: eu adoro ganhar dinheiro, mas nós já temos isso gravado. Portanto, o que nós vamos fazer, enquanto PBP, é olhar para os conteúdos que já produzimos e agregá-los. Portanto, o nosso serviço vai ser esse. Não é vender um novo vídeo. Ele já existe, o conteúdo existe. Vamos trabalhar em função desta nova necessidade. Portanto, aí está. É essa a postura da PBP. É ser parceiro. Efetivamente, parece um chavão, mas não. Quando tu tens um lado de entrar dentro do cliente, porque ele também partilha muito connosco, como sabes. O trabalho que tu fazes, a estratégia, os segredos do negócio chegam até nós. Nós, para sermos uma empresa viável, os nossos clientes também têm que o ser. E eles têm que o ser. E, portanto, só faz sentido assim. E, por isso, a visão de reutilizar conteúdos, cropar de uma nova forma, reeditar, tem que estar em cima da mesa.
Pois, eu acho que é. Muita gente diz que o conteúdo é muito caro, ou que não. Essa é a expressão, mas tudo é muito caro. É muito caro. Em todo lado, O não é? marketing sempre foi muito caro. Eu sou licenciada, não vou dizer, e pós-graduada nesta área, e toda a minha vida Sim. ouvi que o investimento na equipa de marketing e publicidade era caro. Pois, porque olha-se muito para o curto prazo, não é? Muito. Estamos sempre a olhar para a venda imediata e o conteúdo tem isso, não é? Traz-nos a venda imediata. Se eu faço uma campanha, se eu tenho produtos no site, tenho que ter conteúdo. Claro. Mas, por outro lado, o marketing, a comunicação, a publicidade funciona no cliente no longo prazo, não é no curto. Tu disseste isso ontem, se não me engano. Disse, Tu fizeste disse. ontem uma pequena live Sim, a falar sim. disso, que na verdade não vamos, se calhar, vender naquela imagem. Há uma coisa que nós todos falamos há muitos anos nesta área, que é, de facto, a tua ligação à marca, à empresa. Nós, enquanto PBP, também temos de fazer um esforço de comunicação. Nós temos de ser um cliente dentro de portas. Para quê? Para que haja essa relação. Nós temos sempre, nós somos uns privilegiados, não é? Nós temos sempre conteúdo maravilhoso, Claro. que é o conteúdo que Dos produzimos clientes. dos nossos clientes. A diversidade é imensa, mas também tem que haver um exercício Claro. de estratégia. Correto? Portanto, esse esforço, digamos assim, porque o investimento, ser empresário exige essa dedicação, esse esforço, também falaste nisso há pouco tempo, nas tuas lives, faz parte criar uma marca, faz parte criar uma personalidade. E nós sabemos que é isso que vai vender e é isso que vai manter, porque eu não acredito que nenhum empresário invista a curto prazo. Não pode. Exato, esse é que é o erro, não é? E tu também falaste sobre, na tua mentoria, que estavas a falar sobre finanças. Sim. Curiosamente, não é? As pessoas pensam que vamos falar só Contabilidade. da imagem, de contabilidade. Contabilidade, que ainda Sim. é mais pequenino, não é? Ainda é mais pequenino. E às vezes até é chato, temos que Pois. pôr as palavras Pois. certas, não é? É Pois. chato. Mas tu não sabes se tens que abrir uma empresa ou ser empresário em nome individual. O que é que funciona melhor mais Melhor. para ti? Exatamente. Eu tenho imensos casos e fico mesmo às vezes até triste de pessoas que tinham negócio, ou que têm até negócios espetaculares, mas que tiveram problemas com as finanças. Porque Não sabiam. não sabiam, Porque não sabiam. não foram bem orientados. Eu acho que é sempre um meio, nós somos, não é? Somos as duas empresárias e fundadoras das nossas marcas e nós sabemos que é um trabalho, mas eu acho que tem a ver, de grande dedicação, mas tem a ver com a tua postura na vida. Eu não me lembro de tu seres diferente ou de eu ser diferente enquanto trabalhadora por conta de outrem. É verdade, sim. A dedicação é a mesma, o esforço é o mesmo. Quando a nossa postura na vida é assim. Portanto, o que eu quero dizer com isto é importante sermos conhecedores. Na verdade, nós já tentámos vários caminhos em termos de abordagem ao mercado, quer a clientes diretos, quer a empresas, nomeadamente da área das plataformas e, portanto, do desenvolvimento web. E muitos me dizem, ou a maioria me dizem, que os clientes já chegam com o conteúdo. Mas que, na verdade, o conteúdo... Nunca é bom. A maior parte das vezes não é bom o suficiente. Eu sei que pode parecer que para quem nos está a ouvir, não sei qual é a maturidade, e quem faz mas... a loja online não vai cortar a imagem. Porque eles acham isso, esperam isso, esperam que quem faz a loja online que vai cortar a imagem, que vai fazer o texto, Não pode, que vai não editar pode, o vídeo, não não pode, vai. não pode. Não vai. O empresário pode ser tudo, mas precisa de muito apoio. E volto ao início da nossa conversa. As empresas só são viáveis quando têm uma equipa própria ou uma extensão fora. Claro. E, portanto, na verdade, nós somos uma extensão barata, porque não temos segurança social, não temos que pagar. Claro. Os clientes não têm que pagar a segurança Sim. social, não têm que pagar... É o projeto, É o não é? projeto, é o projeto. E quanto mais entramos no projeto, mais membros da equipa somos. E a experiência de vários mercados, continuo a reforçar esta questão, que é, nós não somos clientes só da Chaeco. Nós somos Claro. clientes Do mercado. do mercado. Claro que sim. Portanto, claro. as boas práticas, as referências, o posicionamento, questões como o serviço ao cliente, o packaging, o que é que as outras marcas estão a fazer? Isso também é importante na produção de conteúdos, porque se eu ponho numa imagem um produto que não é do cliente, se ele tem destaque maior do que o próprio produto do cliente, e já vi marcas impressionantes a fazerem isto, e eu pergunto o que é que estão a vender. Pois, portanto, nem consegues perceber exatamente, Mesmo não é? no âmbito das imagens inspiracionais, porque às vezes elas são necessárias, que era aquilo que estávamos a falar há pouco, nem sempre é para vender aquele produto. Muitas vezes é para... O estilo de vida. O estilo de vida. É disto que estamos a falar. Claro. Como é que eu uso?
E se ele estiver inserido num determinado ambiente que o mata, eu não sei o que é que posso estar a comprar outra coisa qualquer. Como, por exemplo, muitas vezes, se tu estás a produzir um conteúdo inspiracional que a marca não esteja visível, pode levar-nos a pensar que é outra coisa qualquer. Sim. Portanto, isto são preocupações de produção de conteúdo. Até porque há algumas marcas que não têm os seus valores bem definidos, a sua visão, a sua estratégia bem definida, como se vão inspirar muitas vezes no mercado, nos Pinterest e noutras coisas, noutras marcas, em concorrentes. Sim. Às vezes caem tanto para um lado que perdem a sua identidade. Não é? E caem tanto para aquele lado que está a funcionar naquele momento. E quem cria tendências, quem cria estratégias, percebe que se aprender com a concorrência sim, modular sim, mas nunca fazer exatamente igual, senão não se distingue. Não é? Passa a ser só mais um. E isso é uma das coisas que em relação à Shein que nos falam muito, que é a vossa comunicação é diferenciada, porque quando olhamos para as marcas de sustentabilidade no mercado, vão muito só às questões da sustentabilidade, que é importantíssima, mas há outras coisas, há o autocuidado, há o desenvolvimento pessoal, há a espiritualidade, há muitas outras coisas, não é? Nós somos um todo no dia-a-dia, nós não somos só alguém que lava o cabelo e quer ter um cabelo bonito, não é? Nós somos outras coisas, e essas outras coisas têm que vir para o nosso conteúdo também, não é? Essas mensagens. Muito. Porque as pessoas conectam-se com marcas que sejam emocionais, que passem uma mensagem forte, não é? Seja ela qual for. Por isso a cor, a textura, o toque, ser humanizado ou não, se tem sombra ou se não tem numa imagem de recorte, qual é que é a escala? Acontece-nos, essa é outra questão, acontece-nos que tu estás a vender, vamos dar um exemplo muito prático, uns ténis, desculpem, uns ténis, ou uma bota. A escala do objeto não pode ser a mesma. Exato. Eu fico sem perceber, por isso é que os clientes colocam dúvidas e depois vai naturalmente. Se uma boa imagem de um produto não existe, vai cair sobre quê? Customer service, o cliente navega mas não compra. Fala-me tu sobre isso. Claro. Diz-me tu, quando tu tens produtos numa loja online que não têm escala, a escala correta entre si. Exato, numa listagem, não é? Numa listagem de produtos. E isso acontece muito no calçado, efetivamente, por causa das botas de cano alto. Exatamente. É sempre a mesma coisa. Tem uma imagem dimensionada para as botas de cano alto e depois tudo o resto anda ali rasinho e de repente vemos uma coisa super flat, não é? Sim, o sapato não tem volume, portanto eu não tenho interesse nenhum naquele produto. E gostamos muito de uma imagem que é retangular porque vende coisas ao alto e queremos retangular na nossa loja online. Pois. Mas depois nós vendemos coisas que não faz sentido, então a imagem tem que ser quadrada. Não vale a pena tentarmos nos inspirar nos outros, não vai funcionar para nós. Não vale a pena. Por isso é que existe um processo que é montado, nomeadamente para estas áreas de negócio, mesmo na área da decoração, como falei há pouco. Um copo é diferente de uma cadeira. Um sofá tem que ter pelo menos um estúdio com 4,5 metros, se nós quisermos fazer uma vista de topo de pé direito, uma vista de topo do sofá. Claro. Não é lá no armazém a fazer uma fotografia assim, porque a escala, e depois os tecidos, a textura dos tecidos não fica evidente, e nós quando estamos a vender online, mais uma vez recorro aos teus conhecimentos, é a nossa oportunidade. É o nosso comercial 24 horas por dia. Portanto, ou o produto realmente está muito bem representado, ou então não vou vender, afinal o conteúdo que eu fiz não é assim tão bom, não vou fazer mais conteúdos porque isto não resulta, quero usar a mesma imagem que usei no Instagram porque é um 9x16 no site e, portanto, depois a escala não se percebe o que é, pode ser um produto com uma textura interessantíssima, vai ficar compactado porque o site não aguenta e, portanto, mais uma vez também não vejo, e depois tem que ter uma linha de apoio, não é? Que tem que explicar isto tudo. Claro. E, portanto, os meus recursos internos ficam alocados a ações que não trazem valor. Sim. Também falo muito sobre a utilização de imagens das marcas, porque nós estamos aqui a falar muito de marca própria, mas também existe o caso do revendedor, não é? Então aí vemos casos um bocadinho gritantes, não é? Que é, as imagens são todas completamente aleatórias, seja o fundo, seja a edição da imagem em si, o brilho, a cor, não é? Certo. E depois essas lojas, a maior parte delas, normalmente alguns revendedores vendem produtos até de gama alta, certo.
como é que eles valorizam este produto? Não estão a valorizá-lo, não é? Estão a desvalorizar aquilo que estão a vender. Aí está. Eu compreendo que do lado de quem está a analisar a questão, não é? Portanto, o decisor, essa questão seja muito relevante, de que eu tenho a oportunidade de ter aqui os conteúdos produzidos, portanto, é menos um investimento que eu tenho. Até aí, eu gostaria que essas empresas recorressem a nós. Não estamos a falar de produzir novos conteúdos, estamos a falar de otimizar o que existe. E, eventualmente, num caso ou outro, em que eu tenho um produto com determinado posicionamento mais elevado, vou precisar de mais vistas. O que é que isto quer dizer? Normalmente, tu apresentas um determinado produto, mas depois tens as 3, 4 vistas. Vamos a uma marca comum do mercado, uma Zara, por exemplo. Tu tens o produto na listagem e, de repente, vais ver o pormenor do punho, o botão. Portanto, aqui é igual. Estamos a falar, por exemplo, na área do mobiliário, na área do, sei lá, do estofo, das cadeiras, dos sofás. É preciso ver o detalhe do braço, a textura do tecido, a dimensão correta da profundidade da almofada onde tu te sentas. Portanto, um distribuidor que tenha efetivamente a sorte de ter conteúdos produzidos deve recorrer a uma equipa que os analise e que os perceba. Se é necessário recortar, dar-lhe mais brilho, enfim, questões técnicas que também uma empresa como a nossa Sim, claro. deve aportar valor. Claro. Porque eu compreendo que eles tenham esse interesse nos conteúdos já produzidos, é normal, é um investimento que já existe, Claro. portanto... Claro, uma rentabilização, É uma não é? rentabilização, claro que sim. Mas depois sim. pode estar a desvalorizar o produto se não estiver alinhado, não é? Acho que é muito isso. E, portanto, nós muitas vezes, e muitas destas empresas têm, não só os distribuidores, mas quem tem B2B ou B2C, B2B tem o showroom, o B2C tem a loja, e diz, depois as pessoas vão à loja se tiverem interesse. Claro, claro, senão depois não se deslocam. Não se deslocam. Sim, Este claro. cross-selling entre retalho e plataforma Sim. tem que ser muito consistente. Claro. E o produto tem que estar muito, muito visível. Até nisso, portanto, na produção de conteúdos, um cliente diz, mas quanto é que acha que eu vou investir? Tenho ainda há pouco tempo, tivemos a oportunidade de um cliente que eu acho que é aqui que se nota este trabalho de 10 anos de formiguinha, que é quando os nossos clientes nos recomendam. Claro que sim, nos recomendam a outros. Nos recomendam a outros. E tenho um cliente, um potencial cliente que chegou até nós, de um produtor nacional, ele está no Canadá, e que dizia, mas quanto é que custa fotografar 20 mantas? Depende das vistas. Eu primeiro vou-lhe apresentar um guia de estilo, que é quantas vistas o meu produto vai ter na plataforma. Claro. 1, 3, 5, e mostro-lhe as soluções. O que é que o mercado, a prática, faz? Ter uma fotografia da gama, em que coordenamos cores, em que, obviamente, aumentamos o desejo, porque tem várias cores, tem várias dimensões, tem várias textura. O cliente vai escolher, provavelmente, automaticamente conhecendo a gama toda, vai querer comprar mais um produto que combina, um para a sala, outro para o quarto da criança, enfim, isto para dizer que a fotografia de gama é sempre muito importante e depois a fotografia do produto individual, por cor, mas com detalhes. Claro. E, portanto, um guia de estilo, que é mais uma ferramenta que nós usamos para os nossos clientes que vão começar ou que já têm uma plataforma, quais são as áreas do site que eu tenho que embeber conteúdo e perceber quais são as características técnicas da plataforma e as boas práticas do mercado relativamente à exposição e à disponibilização de imagens daquele produto. E, portanto, nós fazemos esse guia de estilo, apresentamos ao cliente e daí sim sai um plano de produção, um orçamento, enfim. Claro. Eu estava aqui a lembrar-me de, se calhar no passado, estas marcas, como não tinham o digital, aquilo que eles pensavam era, eu preciso de uma imagem que vá fora daquelas embalagens, não é? Que vai fora das embalagens, que depois veja as várias cores disponíveis, depois aquilo às vezes até riscavam a cor, o X e tal, exatamente. não é? Olhavam para o catálogo físico e o catálogo físico era suficiente, não é? Mas hoje em dia estamos a falar de imagens que são partilhadas por WhatsApp, se calhar entre os revendedores. Por WhatsApp, assim, e depois há esta questão. Essa é outra questão muito importante que nós temos de ter em consideração, que é tu tens um determinado telemóvel, ecrã. Eu tenho um ecrã, e, portanto, onde é que está o ponto médio que não engane o consumidor? Exatamente, a cor, a textura. Aconteceu uma coisa engraçadíssima comigo, e eu achei muito engraçado. Foi a uma loja com a intenção de comprar uma determinada peça de roupa e a rapariga dizia assim, este produto é realmente muito diferente, as pessoas chegam aqui e ficam... Ou seja, não houve compromisso.
de Exato, a encontrar cor. uma cor que no nosso espectro, de alguma forma, fosse remeter para aquela cor. Nós ainda temos clientes que vendem por catálogo. Essa é outra questão. Nós fazemos questão de acompanhar a produção do catálogo. Porque a cor do produto em papel É diferente. é diferente. E, portanto, tem que haver um controle de qualidade, que nós costumamos dizer à saída da máquina. São outras conversas, não é para aqui para o e-commerce. Mas no e-commerce temos que ter essa preocupação. Temos que ter um olho clínico para perceber onde é que na gama de cor aquele produto pode entrar. Sim, eu estou-me aqui a lembrar da salsa e nas calças de ganga isso é incrível. É incrível, porque não é? nós compramos umas calças, parecem assim um azulão e chega-nos a casa é um azul escuro, porque simplesmente o contraste contraste que não foi foi criado foi suficiente. diferente. Olha, uma coisa que não tem nada a ver para aqui, mas acho que é giro. No outro dia, quando nós falamos, fizemos videochamada, Sim. eu achava que tinhas pintado o teu cabelo muito mais, tipo de... Loiro. Não, Laranja. assim meio alaranjado. Quando cheguei aqui, eu... Não. Juro-te, porque na chamada, no Deu-lhe ecrã, uma louca. no Ela ecrã, pintou-se loira de cor de laranja. no ecrã, estavas com o cabelo completamente muito mais escuro. Pronto. E isto é um exemplo prático, nos acontece no dia a dia. É, ou seja, tu vais pensar que eu tenho uma determinada personalidade, certo? Uma mulher que se calhar se apresenta com cabelo azul, tem um... É verdade, temos uma banda Stewart maravilhosa, Sim, não é? sim. Que desde sempre, ou com cabelo cor de laranja, ou tem uma determinada personalidade. Porque por isso é que existem as loiras, as morenas, Sim, 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 sim. Num produto é igual. Exatamente, exatamente. Se eu comprar um determinado, sei lá, um sofá, um vestido, uns sapatos, se eu achar que tem uma determinada cor, quando chega a mim, ela tem que ter aquela personalidade. É, senão depois é devolvida, que é um Devolvido. problema das lojas Vamos lá online, falar sobre as isso. devoluções, não é? Porquê? O produto é devolvido porque não vai de encontro àquilo que era esperado pelo cliente, não é? E voltamos às questões técnicas, escala, dimensão, detalhe, cor, enfim, tudo relacionado com o conteúdo. Sim, aí a escala é outra situação também. Lembro-me que há uns meses comprei um multifunções de maquilhagem. Dava para os lábios, para o rosto e não sei o quê. E quando chegou até mim era uma coisinha assim. Tu achavas que era? Sim, quer dizer, eu investi quase 20 euros numa coisinha, um lapinhos assim. E eu fiquei assim um bocadinho assustada. Efetivamente é um produto de longa duração. Pois está. Ok, e as vantagens estão todas lá. Mas se calhar se me tivesse sido apresentada em escala, com alguém a segurar, com alguém a colocar, eu tinha percebido isso logo. Então eu não me tinha sentido defraudada, não é? Porque senti-me um bocadinho. Não devolvi, mas a verdade é que acabei por me sentir um bocadinho, Na não é? verdade, nós quando uma embalagem grande achamos que ela vai durar mais. Pode não ser. Sim, Pode não sim, ser, depende, sim. tu sabes muito bem das características Sim. de compactação do produto. Mas, mais uma vez, muitas vezes os clientes me dizem mas se calhar, acha que deve ter modelo ou não? Depende do produto. Claro. Porque se é um produto que nós vamos comparar por escala, e depende da emoção que tu queres dar. Claro. Nós sabemos isto, humanizar, e cada vez mais, enfim, falamos sobre isso, a necessidade da proximidade é enorme. E, portanto, o toque, a presença física... Por exemplo, um mercado que tem que ter sempre a vestibilidade como modelo é o do vestuário. Claro. Se não pões modelo, não vendes. Na área do textilar também. Tem um roupão, tens de perceber se é acima do joelho, abaixo do joelho, se é oversize, se não é. Claro. Ok? Portanto, estas características é que vão definir deve ou não deve ter. Não é porque sim. É porque as características do produto assim o exigem. Portanto, o investimento no projeto de produção de conteúdos vai depender das características do produto. Claro. E daquilo que nós queremos transmitir. E, portanto, essa escala é que tu dizes, se alguém tivesse segurado, eu tinha percebido, e sem dúvida a dimensão continua a ser uma preocupação. Pois, sim, a escala, a proporção, sim. sim. E muitas vezes nós temos ideias, que são ideias mirabolantes, não é? Nós, enquanto clientes, temos ideias mirabolantes, que isto vai funcionar super bem. Sim. Eu já tive esta situação contigo, que me disseste, não, isto não... Tu estás a pensar que isto vai ficar super bem num berço, isto não vai funcionar. Não vai funcionar, pois. Porque aí está, mais uma vez, a Câmara vê de uma forma completamente diferente daquilo que nós vemos. E, portanto, nós normalmente achamos que se eu fizer uma caminha num berço vai ficar incrível, não é? Portanto, aquele produto vai-se... Depois é as sombras, depois é a posição do berço, depois é o produto... A Câmara não vê aquilo que nós vemos. E por isso nós temos que passar esse conhecimento ao cliente. Claro. Temos que lhe mostrar
tem que haver um papel, e daí nós temos uma equipa multidisciplinar, que é o lado estético e o lado estrutural. Ele tem que encaixar. Fazer imagens muito bonitas, quer dizer, é ótimo, é incrível. É bom para o scroll, não é? É ótimo. Para o scroll, é ótimo, mas quer ai que dizer, giro e tal. Como é que eu crio mas o depois não engagement, vende. não é? Como é que eu vou criar essa ligação? Pronto, e é esse o nosso trabalho, e é esse o meu trabalho em particular, que normalmente quem apresenta, quem lidera, quem estrutura a estratégia do projeto sou eu, e essa é uma preocupação. Olha, eu queria resumir agora um bocadinho tudo o que nós falamos, porque eu acho que é importante também resumirmos e pensarmos aqui, ok, imagens que vendem, por aquilo que eu percebi que tu disseste, as imagens que vendem têm que estar ajustadas ao mercado, às necessidades do mercado e à realidade, às tendências também, não é? Às tendências e à necessidade do cliente, dentro de uma estratégia. Dentro de uma estratégia, que eu posso ter um tipo de cliente que prefere sugestão do que uma venda forçada do produto. Porque também há essa diferença. Sim. Quando falavas há pouco da tipologia de conteúdos que é produzido internamente ou externamente, eu muitas vezes preciso de apresentar ao cliente algum descanso. Preciso ser o amigo dele e mostrar, olha que bem que fica com... Claro, exatamente. Mas é uma imagem inspiracional do meu produto, mas é só tranquilizante, mas agarra o cliente. Claro. Pronto. Vender a transformação, que é uma coisa que falamos muito no marketing, não é? Não é vender o produto apenas, é vender o que é que a pessoa vai garantir com isso. E quebrar as objeções que o cliente possa ter. Porque o cliente consumidor final ou o cliente B2B pode ter objeções, não é? E nós temos que quebrar essas objeções também com uma imagem e garantir que ela é 100% fidedigna, se não é 100% é 95%, não é? E que quebra qualquer objeção que o cliente possa ter. Aí está, porque a objeção é devolução, é o customer service entupido, é os resultados que obviamente, tu queres apresentar, não acontecem. Sim, vocês têm que ter uma aprendizagem muito grande do produto. No caso da Cheick, por exemplo, a objeção é a espuma. E vocês tiveram que fazer vídeos e imagens que se mostrava mesmo bem a espuma acontecer. Porque era a única forma que nós tínhamos de mostrar a um cliente que não experimentou ainda o shampoo, que compreendesse que o shampoo faz efetivamente espuma. E não só uma imagem, mas também um vídeo que mostrasse isso a acontecer. Essa interação é usada por pessoas, de pessoas para pessoas. E se tu bem te recordas, enfim, as pessoas podem aceder à tua página Cheick, existem conteúdos com a mesma linguagem, mas aí está com função diferente, em que o produto é apresentado com uma textura por baixo, em que está embelezado, a imagem de recorte da caixa, ou como é que é embalado, quais são as certificações e, em simultâneo, conteúdo que mostra, aí está, as características do produto. Falavas há pouco, seja em vídeo, seja em fotografia. Exatamente. A espuminha. Enfim. Exato. E se te quiserem encontrar, ou quiserem encontrar a PPP, ou vir visitar este espaço, ou vos contratar, como é que podem entrar em contacto contigo? Ora, muito bem, nós temos temos o nosso website, www.pbpnet.pt. Temos a nossa assinatura e a nossa página do Instagram, que temos uma preocupação de ter sempre atualizada com os nossos projetos, em que nós temos o PBP Effect, é a nossa assinatura, porque na verdade nós queremos o efeito final. E portanto todo o processo é o efeito que o cliente vai ter. E nós sabemos que uma boa imagem vende, portanto estamos no Instagram, estamos no Porto, portanto a nossa sede é no Porto, mas fazemos trabalhos, enfim, onde for necessário, como é óbvio, não é? Como te disse, tenho clientes desde a Holanda até ao Canadá, no Algarve, aqui no Norte, enfim, estamos em áreas, desde as áreas produtivas até ao B2B, B2C, enfim, o nosso trabalho e-commerce, obviamente, obviamente. Olha, Ana, obrigada. Obrigada eu, foi ótimo. Até à próxima. Até à próxima. E vocês, até para a semana.